Mateus capítulo 19, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, leiam comigo. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Irmãos, Pedro, em um momento, ali conversando com Cristo, ele fez essa pergunta, e eu creio que a pergunta de Pedro também é a pergunta de toda pessoa quando se entrega a Cristo. Talvez a gente não é tão ousado quanto Pedro para fazer a pergunta assim, publicamente, mas dentro do nosso coração houve essa pergunta. Eu abandonei um mundo, eu abandonei prazeres, eu abandonei minha vida para viver para Ti. Que recompensa eu vou ter agora? Todo cristão faz essa pergunta no seu interior. Como eu falei e repito, a gente talvez não falou assim, abertamente, como Pedro foi ousado, né? Mas todo cristão faz essa pergunta. E eu quero ir mais longe. Todo cristão que mesmo depois que se entregou a Cristo, mesmo depois que tenha se entregado a Cristo e está vivendo o cristianismo, ele se pergunta sempre que é tentado. Vou abrir mão dessa tentação, mas o que eu vou receber com isso? No interior dele vem essa pergunta, né? Queridos, todo ser humano, todos nós, tudo que nós fazemos, nós esperamos um retorno ou uma recompensa. Tudo que fazemos. Até mesmo no bom dia que você diz pela manhã para alguém, você cumprimenta alguém com um bom dia, você espera uma recompensa, que a pessoa retribui com um bom dia também, né? Afinal de contas, ficaria muito estranho, de repente, você olhar para alguém e dizer bom dia, a pessoa simplesmente olhar para a tua cara e continuar andando e não lhe responder. Então, tudo que nós fazemos, esperamos uma recompensa. É assim também com outros assuntos, por exemplo, uma faculdade. Eu sei que existem pessoas que amam estudar, né? É bem raro encontrar pessoas assim, mas tem. Ainda existem essas pessoas que amam estudar. Mas mesmo aqueles que amam estudar, estudam, mas esperam, depois que conclui o curso, esperam uma recompensa. Afinal de contas, só o diploma, só o papel não tem valor nenhum. Eu preciso de uma recompensa pelo esforço. Quem sabe um trabalho melhor? Se já trabalha em uma boa empresa, quem sabe uma promoção, ser promovido. Não é isso? E tem outro que espera até mesmo status. Preciso ser visto com outros olhos. Afinal de contas, em um país onde tem muita gente que não liga para estudar, eu agora tenho um ensino superior, então preciso ser visto. Tem pessoas assim ainda também, né? Mas você percebe que, repito, tudo que nós fazemos, esperamos um retorno. Irmãos, até quando casamos. Estou querendo criar briga aqui entre casal não, tá? Mas até quando você casa, você espera uma recompensa. Ah, mas eu casei por amor. Tudo bem, mas espera ser amado. É uma recompensa que você espera. Eu acredito que eu não estou mentindo. É bom amar? Sim, mas também é bom ser amado. Então, há uma troca. Tudo que você faz, você espera uma recompensa. Então, Pedro pensou, eu estou fazendo aqui uma ação. Estou abandonando o mundo, a vida de pescador, para seguir esse homem, que uma vez tentou me ensinar a pescar. Que recompensa eu vou ter por largar minha vida e te seguir? Essa foi a pergunta de Pedro. Então, irmãos, eu vou mais longe ainda. Você sabia que até no dízimo que devolvemos a Deus, esperamos uma recompensa? Sim, esperamos. Esperamos. Você sabe o que é que vem na mente do dizimista? E fazei-me prova, e provai-me nisto. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é o pensamento quando a gente dizima. Espera uma recompensa. E Deus dá a recompensa, Deus cumpre. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele deu a palavra dEle. Então Deus dá. Mas esse não deve ser o motivo, né?
Não é isso que deve nos motivar, a recompensa, não é isso. Por quê? Porque nós estamos dando daquilo que Deus já nos deu. Então, essa recompensa nós já tivemos primeiro. Na verdade, Deus sempre dá primeiro. Foi assim desde o princípio. Ele sempre dá primeiro. E aí ele pede uma pequena parcela daquilo que ele já te deu. Mas a gente, mesmo já recebendo, a gente ainda espera. Não, eu quero ver as janelas se abrir e derramar sobre mim chuva de bênção. Então a gente espera a recompensa em tudo que nós fazemos. Vamos adiantar aqui, olha só, a pergunta de Pedro, né? Que recompensa, pois, teremos nós? Pedro, ele fez essa pergunta quando esteve pessoalmente com Cristo. Passou-se 60 a 65 anos depois, o próprio Pedro escreve a sua primeira e segunda carta. E Pedro, ele mesmo responde, né? A pergunta que ele tinha feito, ele mesmo respondeu. Alguma vez você já fez uma pergunta ou tinha uma dúvida e depois, com algum tempo, você mesmo respondeu ao seu próprio questionamento? Já aconteceu comigo, né? Antigamente eu tinha algumas coisas que me vinham na cabeça que eu não entendia. Mas por que, meu Deus, que é assim? Por quê? Com o tempo, a experiência, a vida mesmo vai se encarregando de ensinar a gente e Deus vai abrindo os olhos da gente. E eu tive respostas para as perguntas que eu mesmo me fiz antigamente. Quando adolescente, quando mais jovem. Eu mesmo me respondi, eu falei, nossa, olha só, agora eu estou entendendo o porquê daquela minha pergunta. Então, Pedro compreendeu. Pedro teve a resposta para essa pergunta que ele fez para Cristo, né? O interessante é que você que já está aí em São Mateus 19 e 27, eu peço que você leia também o versículo 29. Jesus respondeu Pedro. Jesus não ficou calado, ele respondeu Pedro. Olha o que Jesus falou aqui, ó. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus respondeu Pedro. Só que ele não detalhou, ele falou assim, olha, receberá muitas vezes mais. E no final ainda, terá ainda o maior prêmio que o ser humano pode desejar, a vida eterna. Jesus falou isso para Pedro, né? Mas Pedro ficou se perguntando, tá, muitas vezes mais o quê? Né? O que ele quis dizer com esses muitas vezes mais? O que ele quis dizer com isso? Então, como eu falei, passou-se 60 anos, 60 a 65 anos mais ou menos. Pedro escreve suas duas cartas e ele responde. Veja só as respostas de Pedro. Em 1 Pedro 1,3, você vê que ele já começa a carta respondendo a pergunta. No primeiro capítulo, já no versículo 3, ele diz o seguinte, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então ele já viu aí uma recompensa, esperança. Afinal de contas, irmão, a esperança é o que nos move, já diz o ditado. Um ser humano ele pode passar alguns minutos sem respirar, alguns dias sem comer ou dormir, mas um ser humano não consegue passar um minuto, um segundo sem esperança. Eu vou lhe provar isso na prática. Quantos aqui têm certeza que amanhã vai acordar e vai ver a luz do sol? Quantos? Levanta a mão, só aqueles que têm certeza absoluta. Mas ninguém. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Mas eu pergunto, nós não sabemos se vamos acordar amanhã, mas eu pergunto, você dorme em paz? Ué, mas você não sabe se vai acordar, mesmo assim dormir em paz? Você está entendendo o papel da esperança? Nós não sabemos, mas temos esperança que veremos o raiar do dia. Então, por isso, nós dormimos em paz. Agora, vamos tirar a esperança. Você vai dormir e você não tem esperança que amanhã você vai acordar. Eu mesmo não pregaria o olho, se à noite eu tenho acordado. A qualquer momento eu posso morrer, né? Então eu vou ficar aqui acordado.
O ser humano não consegue viver sem esperança. E tudo que nós fazemos também, a gente tem sempre uma esperança. Tipo, o irmão começou a pregar aqui. Eu tenho esperança que daqui para as 8 ele termine. É uma esperança que a gente tem, né? É uma esperança. Tomara que esse irmão pare de falar até as 8. Então é uma esperança. Tudo a gente coloca uma esperança. Comecei uma graduação. A minha esperança é o quê? Concluir. Quando eu vou cantar um hino, qual é a minha esperança? Que Deus seja adorado, que o meu louvor seja aceito, que ele chegue ao trono de graça. Você viu que o ministério de louvor cantando? Maravilha, né? Deus recebe um louvor assim, né? Então a gente canta com a esperança de alcançar o trono da graça de Deus. O Senhor recebe a nossa adoração. É a esperança. Bom, então Pedro viu isso aqui, irmão, a esperança, como uma recompensa por ter abandonado a vida e aceitado a Cristo, né? A vida, eu digo, abandonado o mundo. Vamos para as próximas recompensas que Pedro descobriu. Você vê que ele continua no mesmo capítulo, logo no início da sua carta, já no versículo 4, ele viu uma herança, também como uma recompensa. Ele diz, nos regenerou para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para nós. Uma herança. A família Abravanel, quando o Silvio Santos morrer, vão ter uma herança. Mas uma herança que finita, uma herança que um dia vai acabar também, né? A herança a qual os salvos têm por direito dado por Deus é uma herança infinita, sem fim, incorruptível. Não é isso que o texto diz? Incontaminável. Então, há uma herança reservada para nós no céu. Pedro, então, percebeu tudo isso. E isso motivou Pedro. E Pedro pensou, valeu a pena abandonar a minha vida, a vida que eu vivia, e entregar a minha vida nas mãos dele. Valeu a pena, né? Bom, vamos para os próximos. Salvação. Ele escreveu no versículo 9 do mesmo capítulo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, alcançando a finalidade da vossa fé, não é isso? A salvação das vossas almas. Irmão, não há nada nesse mundo comparado à salvação. Nenhuma riqueza, nenhum status, nenhuma posição é maior do que a salvação. Tanto que, certa vez, um homem muito rico, um jovem muito rico, encontrou Jesus e falou, bom mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Aquele camarada tinha tudo, né? Mas ele quis a vida eterna. Em outras palavras, Jesus tivesse dito o seguinte para ele, a salvação fica caro. Não, mas eu vendo ovelha, eu vendo gado, eu vendo tudo, a gente dá um jeito, eu compro a salvação. Mas você não tem condições de pagar pela salvação. O meu avô é um senhor já bem velhinho, Francisco Ricarte, o nome dele. Foi pioneiro adventista na região em que ele mora. É o patriarca da família. Ele arrastou toda a família para o cristianismo. Todo mundo vai ser crente. Ele começou a pregar para todo mundo. Hoje a maioria da família é adventista, tem outros que foi para outra denominação, né? Mas de alguma forma tiveram acesso à Bíblia. Tem um ou outro que não tiveram coragem de abandonar o mundo. Então, uma vez, um primo meu chegou para o meu avô e falou assim, aliás, meu avô chegou para ele e falou assim, Antônio, ele é alcoólatra, né? Você precisa parar, você precisa pesar, você precisa olhar para a tua vida, ver como é que você está vivendo, e você vai mudar de vida, se você quiser viver, e viver em paz. E ele falou assim, tio Chiquinho, é o seguinte, se conselho fosse bom, o senhor não me daria, o senhor me venderia. Você já ouviu esse ditado por aí? Eu já ouvi demais, né? Se conselho fosse bom, você me venderia. Assim o Antônio falou para o meu avô. Meu avô falou assim, não, Antônio, você não entendeu. Espera aí, deixa eu te falar.
Conselho é bom sim. Agora, tu sabe por que eu te dou e não te vendo? Porque você não tem condições nenhuma de pagar meu conselho. Meu avô é um velho muito sábio. Ele tem resposta para tudo. Ele diz, sabe por que eu estou lhe dando o conselho, meu filho? Porque você, se vender o que você tem e trabalhar todo dia, você não tem condições de pagar meu conselho. Por isso que eu estou te dando. Eu falei aqui um pouco do meu avô, mas assim é a salvação. Salvação é bom. Nós não temos condições de comprá-la. Deus nos deu. Deus nos deu. Ele mesmo pagou o preço da nossa salvação, com o próprio sangue, e nos comprou. Então Pedro viu nisso uma recompensa grande por ter abandonado o mundo e servido a Deus, a Cristo. Vamos adiantar, queridos. Uma outra que Pedro viu é a proteção. Olha só, ele continua dizendo que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Proteção. Me guarda. Eu não sou bom o suficiente. Tu sabe. Eu prefiro que o Senhor pilote essa moto. Eu prefiro que o Senhor pilote. Você deve fazer o mesmo ao sair de casa. Deixa Deus dirigir teu carro. Deixa Deus pilotar tua moto, enfim, deixa Deus te guiar dentro do ônibus. Ore sempre, irmãos, antes de sair. A gente não sabe o que nos espera. Ore sempre, agradecendo e também pedindo. Pedro viu a proteção divina na vida do crente como uma recompensa. Como uma grande recompensa. Identidade. Esse texto aqui todo adventista sabe de cor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. Pedro começa já o segundo capítulo, falando também de uma outra recompensa, identidade. Quem tu era antes de Jesus te encontrar? Eu nasci na igreja adventista. Quando eu nasci, meus pais já eram. Em um momento da minha vida, eu não vou dizer que abandonei a igreja, porque a igreja sempre fez parte da minha vida. Mas teve um tempo que eu fiquei assim meio que... Mas abandonar totalmente não. Mas quem era você antes de Jesus te encontrar? Eu digo Jesus te encontrar porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu estava assim, assim, assim e eu encontrei Jesus. Aí eu pergunto para você, Jesus estava perdido e você encontrou Ele? Como assim você encontrou Jesus? Não é a gente que encontra Deus, é sempre Ele que nos encontra. Foi assim desde o princípio. Adão estava escondido e foi Deus que encontrou Adão. Paulo teve um encontro com Cristo, mas foi Cristo que encontrou Paulo no caminho de Damasco. E se você for olhar toda a Bíblia, você vai ver que em nenhum momento o homem encontra Deus, mas Deus encontra o homem. É Deus que nos encontra. E quando Deus nos encontra, Ele nos dá um novo nome. Ele nos dá uma identidade. Então você olha para o seu passado e olha para o hoje. Quem eu era e quem eu sou. E aí você vai perceber a recompensa de um salvo, o que Deus fez na minha vida. Se eu fosse descer aqui e entrevistar, cada um teria um testemunho lindo de vida. O nosso tempo não permite, mas você sabe que eu estou falando aqui é fato. Deus nos deu um novo nome. Então, irmãos, Pedro viu isso também como recompensa. Uma outra recompensa, a liberdade. Eu não vou me demorar em cada uma delas. Se eu fosse falar as recompensas aqui, vocês poderiam trazer o colchonete. Se eu fosse falar as recompensas, eu fiz um resumo do resumo, né, das recompensas. Eu peguei aquelas que são mais comuns, porque se eu fosse detalhar as recompensas, aí meu irmão, era uma vigília, né? Então eu fiz um resumo do resumo. Mas olha, essa daqui eu não posso deixar de fora. Pedro viu a liberdade como uma recompensa do salvo. Ele diz no capítulo 2, o versículo 16, como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Eu coloquei entre parênteses aqui, ser livre. Eu pergunto para você, o que é ser livre? Uma vez eu conversando com um jovem
sobre liberdade, ele falou para mim assim, Adão, quer dizer que você sempre foi adventista? Eu falei, sempre. Em algum momento da vida dei uns vacilos, que todo ser humano, em algum momento, mas eu nasci na igreja, cara, e isso aqui é a minha vida, eu amo a vida assim, a família adventista, eu amo o povo de Deus. Esse estilo de vida para mim é maravilhoso. E ele falou para mim assim, então você nunca foi livre. Eu falei, muito pelo contrário, eu nunca fui escravo. Eu nunca fui escravo, eu não sei o que é ser escravo. Ele, não, que conversa. Você não pode fazer o que você quer, então isso não é liberdade. Ele disse, por exemplo, quando eu quero ir para a balada, eu vou para a balada. Nada me impede. Isso é ser livre. Aí começou a citar outras coisas, né? Falei para ele, então você define liberdade assim. Ele disse, depois você está errado. Por que eu digo? Porque ser livre tem que ser livre até de si mesmo. Até de si mesmo, isso é liberdade. Quando eu não sou preso a mim mesmo e às minhas vontades, isso é liberdade. Você é um escravo do teu coração e você é um escravo das tuas vontades. Enganoso é o coração, diz a Bíblia. Todas as pessoas que se deixaram levar pelo coração tiveram um final triste. Eu não quero esse final triste. Então eu sou livre do meu coração. Dentro dele quem reina é Deus. E ele ficou assim, eu não tinha olhado por essa ótica, depois comecei a olhar. Né? Eu não tinha olhado dessa forma, depois Cada vício que te escraviza, isso não é liberdade. Se eu quiser beber, eu posso. Então você é escravo do álcool. Se eu quiser ir para a balada, então você, meu irmão, é escravo da bagaceira, como diz lá no Maranhão. Né? Deus nos libertou de tudo isso. Eu falei para ele, Deus nos libertou de tudo isso. Nós não somos escravos disso. Em algum momento a gente pode cair, porque nós somos seres humanos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Uma ovelha pode até cair na lama, mas apenas os porcos rolam nela. Em algum momento você pode até falhar, mas só quem tem prazer em ficar ali caído é o perdido. Um salvo não tem prazer. Ele chora, ele clama a Deus, ele se arrepende, ele se levanta e volta. Ele sempre volta. Por quê? Porque ele tem para onde voltar. Ele sabe de onde saiu. Ele sabe o caminho que ele deixou. Então ele sempre volta. E Deus sempre recebe de braços abertos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos salvou. Esse é o Deus que nos libertou. Então Pedro viu isso também como uma recompensa. E nós vamos adiantar aqui. A redenção. Em 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Redenção, você foi redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. É uma recompensa grande, né? Pedro viu isso também como uma recompensa. Dons. Eu conheço a sogra do José Filho, que vocês conhecem bem, a irmã Laura, alguém que eu tenho muito apreço e admiração. Ela parece que tem a 4ª série do ensino fundamental, se não me falha a memória. Se você vê aquela mulher pregando ou passando uma lição, a gente se pergunta, será se ela é graduada em quê? E uma vez eu conversei com ela, irmã, eu acho interessante as palavras que você usa, você se expressa muito bem, você consegue pegar um conteúdo bem complexo e colocar dentro da cabeça da gente. Como é que pode, né? Ela falou assim, Adão, quem me ensinou a ler foi Deus. Eu só tenho a 4ª série do ensino fundamental. Foi lendo a Bíblia que eu desenvolvi a leitura. Foi pregando que eu desenvolvi a fala, entendeu? Se expressar, explicar alguma coisa. Então Deus, Ele nos dá dons. E você vê, pessoas que cantam, pessoas que pregam, pessoas que oram, que parece um anjo orando, né? E tem pessoas que visitam, tem pessoas que têm o dom de receber pessoas, que também é um dom maravilhoso. São tantos dons que Deus nos presenteia, e a gente fica se perguntando que recompensa, a pergunta boba de Pedro lá, né? Que recompensa, pois, teremos nós? Vários dons. Então, ele falou isso aí no capítulo 4 e 10, né? Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deixa eu adiantar aqui. Quero trabalhar dentro do tempo. O Espírito Santo de Deus. Aqui, ó.
outra recompensa que o salvo recebe. O que o mundo chama de consciência, o cristão chama de Espírito Santo. Ah, eu fiz isso aqui errado, minha consciência doeu. Não, o crente não tem isso. O crente tem o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo fala tão forte, né, de maneira tão poderosa, que é quase audível. A gente falta ouvir, né? Eu já me deparei em situações que quando me veio aquela, sabe, eu fiquei pensando assim, eu falei, não tem como não ser o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, olha, você está todo errado, volta lá e se corrige todinho. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele veio para quê? Diz o texto bíblico. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O ser humano por si só não consegue, irmão, se arrepender. O ser humano não consegue pedir perdão. O ser humano não consegue fazer nada de bom. Porque, como diz Paulo, nós estávamos mortos. Você já viu morto se mexer? Se se mexeu, não é morto, está morto, né? Então, morto, é parado. Então, dentro do ser humano não tem nada de bom. Só um poço, um abismo. Toda vez que o ser humano olha para dentro de si mesmo, buscando resposta, não, mas eu vou pensar, vou refletir, vou meditar. Vou olhar para dentro de mim, né? Os psicólogos dizem isso. Olhe para dentro de você, veja o que você tem. Meu irmão, se eu for parar, olhar para dentro de mim, eu vou me desesperar, porque eu não vejo motivos, eu não vejo em mim mesmo nada que venha servir de uma esperança. Então, em momentos de aflição, o que é que eu faço? Coloco minha vida na mão de Deus e descanso. Descanso. Então, o Espírito Santo é o que faz a diferença na vida do cristão. Deixa eu adiantar aqui a coroa da glória, outra recompensa que Pedro viu, e ele colocou ainda no capítulo 5 e o versículo 4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória, o maior prêmio que o ser humano pode sonhar. Só essa recompensa bastava, fora as outras, né? Mas Deus nos presenteia de tanto jeito, né? Cuidado divino que dá na mesma proteção que a gente viu agora há pouco, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O livro missionário desse ano, ele fala sobre os 3 principais males que assolam o mundo. A ansiedade, a depressão e o estresse. E, irmãos, esse mal, ele é uma doença, na verdade, né? É uma doença. A depressão, ela é uma doença. E a gente tem que pedir muito a Deus, orar muito a Deus, para que a gente um dia não se depare na mesma situação que muitos hoje. De primeira, era muito difícil você ouvir falar em alguém com depressão. Quando eu ouvia falar, não, nessa cidade tem fulano que tem a depressão. Hoje em dia está cada dia mais comum. Às vezes tem pessoas na nossa família com depressão. É um mal que vem assolando, né? E você viu que naquele livro ele fala que a depressão é o quê? O excesso do passado. O estresse, o excesso do hoje. E a ansiedade, o excesso do futuro. Olha o conselho bíblico. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Esse é o conselho bíblico, né? Então, o cuidado divino para com cada um de nós. Vamos adiantar. Graça e paz. Deus nos dá paz em meio à aflição. Eu conversando com uma amiga minha que é ateia, trabalha junto comigo, ela ia fazer uns exames de rotina e ela estava falando que estava muito preocupada e estava muito sem saber como era que ia fazer. E muito preocupada, né? Eu falei, menina, descansa, fica tranquila. Ela, mas eu não consigo, como é que você consegue? Eu falei, olha, aí está a importância da gente ter uma rocha mais forte do que a gente, para a gente se agarrar nela. Eu falei, tu sabe, você pode prestar atenção, o cristão, ele se entristece em meio aos problemas, ele chora quando alguém morre, porque ele é humano, ele não é louco, ele é humano. Jesus chorou, né? Jesus sentiu dor. Então, o ser humano sente também, nós cristãos também sentimos, mas tu sabe por que os cristãos têm mais possibilidade de suportar a aflição? Por quê? Porque ele tem em Cristo uma rocha. Então, no meio da aflição, ele se agarra nessa rocha com toda a força. A tempestade é grande, mas ele fica ali.
até que a tempestade passe, ele segurado na rocha. Falei, você precisa de uma rocha, você não tem rocha. Você escolheu não acreditar que existe uma rocha. Influenciado aí por esses mimizentos de hoje em dia, a geração Nutella, né, como diz o ditado. Falei, você precisa ter algo mais poderoso do que você. Você precisa ter algo que te dê a esperança de dias melhores. A certeza de que amanhã o sol vai nascer. Tu precisa disso. Eu falei para ela, se eu não tivesse isso, eu era louco. Por quê? Porque eu não dormia, ficava direto com o olhar. Sei lá se amanhã eu acordo ou não, né? Adoeceu, eu vou morrer. Se eu não... Então, eu não teria paz. Falei para ela. Falei, eu não sei como é que um ateu vive, sinceramente. Eu acho que ele não vive, ele vegeta. Eu falei para ela assim, brincando, né? Porque a gente é amigo, então a gente poderia falar assim, ela fazia até rir também quando eu falei para ela, disse, eu acho que um ateu não vive, ele vegeta. Porque viver é isso aqui, olha. Nós temos esperança em Deus, então nós temos paz. Uma vez eu fui visitar uma senhora cristã, e uma irmã, e ela estava à beira da morte. E quando eu conversei com ela, aquela irmã olhou para mim, oh meu irmão, que bom lhe ver, e sorriu. Eu falei, ah, eu que estou doente ou ela, né? Porque a mulher estava sorridente. Falei, minha irmã, você está bem? Irmão, eu estou meio doente. Mas se for para mim descansar, irmão, olha, uma coisa eu tenho certeza. Ao soar da primeira trombeta, meu nome vai ser chamado. Eu falei, olha aí a diferença que faz ter Cristo. Eu falei, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Ah, mas eu não vou atrás de... Mas Deus pode ir atrás de você. Deus encontra o perdido, né? Bom, graça e paz. Deixa eu adiantar. Muitas promessas. Olha o que diz lá o texto. Grandíssimas promessas. Não é isso? Grandíssimas promessas Deus tem preparado para cada um de nós. Então Pedro começou aqui a colocar um atrás do outro. Olha só, o ingresso para a entrada no reino de Deus. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro começou agora a falar disso aí também. Novos céus e nova terra. Olha o que é que Pedro diz aqui, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Irmão, nós estamos vivendo um período eleitoral. Eu quero dizer para você o seguinte, você é cidadão, você é livre, você deve votar. Mas acredite, o futuro do país depende unicamente de Deus. Não está na mão de um homem. Um ser humano não resolve o problema da nação. Entenda isso. Você pode procurar alguém que representa as suas ideias, o que você acredita, mas acredite firmemente, apenas Deus é quem dá paz, apenas Deus é quem dá o controle na nossa nação. A Bíblia é bem clara. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil precisa de Deus. O Brasil precisa de Deus. Então vote consciente. Não é isso? Vote consciente. E outra coisa. Vote, mas coloque a tua esperança, a tua segurança em Deus, não em pessoas. Pessoas falham, pessoas erram. Deus não. Certo? Então, olha, nós aguardamos isso aqui, ó. Novos céus e nova terra onde habita justiça. Aqui sim, porque o nosso governador será Deus, o próprio Criador. Então Pedro viu isso aí também como uma recompensa. Então, querido, em resumo, eu vim aqui essa noite apenas como um lembrete, né? Quem sabe eu estou pregando para alguém que está frio na fé e talvez não tenha visto nenhuma recompensa. Rapaz, eu estou aqui na igreja, sendo crente, sou adventista. Olha como é que o povo está vivendo aí. O ímpio que mora do meu lado tem a vida melhor do que eu. Não foi assim que Asaf falou? Quase me desviei quando vi o ímpio prosperar e o justo padecer. Não foi assim que ele falou? Muito crente fala assim também. O camarada tem os dentes até mais brancos, né? Mais bonito. Olha a postura dele, o camarada robusto, bonito. Tudo que ele faz dá certo. Deus tem grandes recompensas para o salvo. E apenas um cego não vê. Então, irmãos, para quem nada tem, Deus tudo é. Deus tudo é. Você só precisa de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. O resto é detalhe. Então eu vou terminar a mensagem dessa manhã. Dessa noite. Parece que eu estou pregando sábado, né? Eu quase falei feliz sábado aqui. Eu vou terminar a mensagem dessa noite. Dizendo para você que a mensagem foi um lembrete para você. Quando você chegar em casa e você for dormir, e você ajoelhar e orar,
Agradeça a Deus por todas essas recompensas que Ele te deu, quando você aceitou a Ele. Peça menos e agradeça mais. Você tem coisa demais para agradecer, irmão. Se você pegar só essa listazinha aqui, ó, que eu não vou mais nem falar porque o tempo já acabou, mas se você pegar essa lista bem aqui, ó, dá uma oração de 40 minutos tranquilo. Né? Ah, eu não tenho o que falar com Deus. Está aqui, tira uma foto aqui, leve para casa e ora olhando para ela. Né? Pronto. Você vai falar 40 minutos com Deus. Certo? Então você tem motivo para agradecer a Deus, meu querido. Você tem motivo demais. Deus tudo é. A Joyce vai cantar agora. E a letra da música que a Joyce vai cantar é o restante da mensagem pregada. Eu peço que você analise a letra dela.